eu sou estudante do 7º semestre de Direito. Antes disso, eu fiz 1 ano e meio de veterinária aqui nesse campus. Mas acabei pensando mais sobre e fui para o Direito. E eu sou, além disso, escritora independente, ou seja, eu publiquei livros, mas não por editoras. Foi autopublicação, né? Hoje em dia, por causa da internet, a autopublicação tá aí mais acessível para todo mundo. E então eu sou uma escritora autopublicada. E é basicamente isso que eu faço na vida. Eu estudo e escrevo. Bom, eu sou psicanalista, sou professor aqui do curso de Psicologia, coordeno o curso de pós-graduação em Teoria Psicanalítica. Tem o querido Tiago lá que dá o suporte pra gente, que faz o curso funcionar virtualmente. E é isso, né? Mas como a gente está fazendo essa conversa aberta em homenagem às mulheres, aí eu acho que seria interessante você começando a falar sobre o assunto. Bom, o que a gente liga a literatura à mulher? Há um tempo atrás, na história, as mulheres não podiam escrever. Tanto que muitas escritoras usavam pseudônimos, né, que são outros nomes falsos, nomes masculinos, para elas poderem escrever, publicar os livros delas, porque não podia, não era certo a mulher escrever, não era certo a mulher ler, né? Assim, certo, digo, uma visão de sociedade mesmo. Só que as mulheres leem, as mulheres escrevem, né? Elas gostam de ler, elas gostam de escrever. E aí que, com o tempo, né, ainda bem os tempos mudam, as coisas mudam, isso foi se transformando. Hoje em dia a mulher pode ler, ela pode escrever, ela pode publicar. Mas nem sempre foi assim, né? É importante a gente lembrar que tem todo um mito em cima do livro ainda. O livro ainda é uma coisa muito desconhecida, muito... como eu posso dizer... A gente não tem aquele contato com o livro que talvez outras gerações tiveram, né? Os meus pais sempre falavam, hoje em dia você vai lá no Google, você pesquisa o que você quiser. Na minha época eu tinha que ir lá na biblioteca procurar um livro para ler sobre o assunto, para poder fazer um trabalho, ou só para tirar uma dúvida, só para descobrir alguma coisa assim que a gente hoje pesquisa rapidinho e descobre em 5 minutos, né? Então tinha esse cuidado com o livro que acho que atualmente a gente já não tem mais tanto, né? E aí voltando no que isso tem com relação à mulher, eu tenho visto muito grupos de leitura voltado para mulheres, voltado para leitura de livros escritos por mulheres, para mostrar que, apesar do mercado ainda ser, sim, muito dominado por autores homens, existem muitas escritoras, inclusive brasileiras. Existem muitas pessoas que a gente nem tem ideia e que escrevem. Existem nomes, às vezes, de literatura clássica, gente comparada a Machado de Assis, e a gente não tem ideia, né? Porque, querendo ou não, historicamente, a gente está acostumado a ouvir os nomes dos autores, né? E queria saber de vocês, as mulheres que estão aqui, se vocês leem, se vocês gostam de ler, de escrever, como que é a relação de vocês com livros, se vocês têm esse carinho de ir lá e pegar um livro para ler, né? Que já é uma coisa... Eu gosto muito. Eu sei que hoje a gente tem 1000 alternativas, tablet, celular, leitores digitais, mas eu acho que tem um contato no livro que é especial, né? Como que é essa relação para vocês?
Eu concordo com você, eu não troco um livro físico mesmo por nada. Prefiro mil vezes folhear e tocar e comprar, e escolher. Eu ainda tenho esse prazer, acho que também veio da minha infância. Cheiro de livro novo. Eu tento passar isso para os meus filhos, e um deles eu consegui, ele gosta muito dessa cultura do livro e papel, sabe? O outro tá mais difícil de convencer, é mais novo, tá mais próximo das modernidades, né? Mas eu acho que tem pouca gente hoje em dia, né, dos jovens como você, que tem esse apreço, assim, esse carinho pelo livro, né? Como você falou, tá tudo muito mais fácil hoje, digital, né? É um mundo muito, muito virtual, né? E experiência com escrita, alguém gosta de escrever? Ninguém se arrisca? E por quê? Falta de afinidade? Ou vocês acham que... não sei, vou escrever isso, talvez não fique tão bom, talvez ninguém queira ler, ninguém se interesse, né? Porque acho que a gente tem muito medo de se mostrar para o próximo, né? E a escrita é uma ferramenta de expressão que é sem igual. A linguagem trouxe o ser humano a lugares que a gente não imaginava. Mas ainda é muito difícil, levando em consideração que a gente escreve principalmente sobre o que a gente sente, a gente fazer todo esse processo de colocar ali numa folha de papel ou numa tela de computador aquilo que está na minha cabeça, que eu imaginei, né? Então todo aquele cenário que eu construí, ou aquela pessoa que eu criei, que eu imaginei, como é que eu coloco isso numa folha de papel, né? Esse processo, eu falo sempre, eu queria conseguir pegar aqui com a minha mão o que eu tô imaginando e colocar numa folhinha de papel, só fica aí, porque é trabalhoso a gente ter toda essa, né, como eu posso dizer, você saindo de um casulo, né? Você tá ali fechadinho naquele casulo, e você escrever é você sair dele, é você se expor pro mundo, né? Mesmo que você não mostre pra ninguém, só de você ler ali, falar, nossa, eu escrevi isso saiu de dentro da minha cabeça, é um processo que eu sinto, assim, me torna muito capaz. Eu falo, nossa, eu criei essa cena aqui, eu criei esse mundo, esse cenário, essa situação da minha cabeça. Então, se eu consigo fazer isso, o que mais eu consigo fazer? O que mais eu consigo criar? E todo o processo criativo, ele é um processo mesmo penoso em alguns aspectos, de você ter toda essa análise do que está se passando na sua cabeça para conseguir passar para o outro. E uma coisa que sempre me ajudou muito a escrever e vai me ajudar sempre é ler bastante, né? Quando você lê, você ganha vocabulário, né? Você aprende não só as palavras novas, mas os jeitos de usar aquelas palavras, em que situação você pode usar elas. E é até curioso, porque como algumas coisas não são mais faladas, você se pega e fala, nossa, essa palavra aqui nunca ouvi, é uma palavra mais antiga, é uma palavra que não se usa mais, né? E aí tem toda essa descoberta de você parar e falar, nossa, tá aqui uma coisa que eu não conhecia, você tá se abrindo para um processo de aprendizagem, né? Então, é como se a leitura abrisse mesmo um leque de possibilidades muito, muito grande. Quando você diz isso, eu acho que a leitura, ela é o ponto de partida, no caso, né? Na verdade, talvez tenha uma coisa antes, que é o ouvir, né? O ouvir, e aí, se a gente for pensar numa relação, vamos pensar a mulher, mas de maneira, de um padrão, você está ouvindo primeiro a mãe, né? Você está ouvindo aquela voz feminina, o tempo, desde sempre. Por isso que às vezes eu acho tão injusto quando a gente vai aprender um idioma, né? A gente vai aprender o idioma, faz 5 anos de curso de inglês, não sai falando nada de inglês, né? Aí a gente fica com raiva, é lógico. Imagina, quando a gente nasce, a gente já é falado antes. Sim. Durante todo aquele processo, uma criança leva alguns anos para começar a repetir as palavras e falar um monte de coisa errada. Então ela leva
E aí depois de adulto, que a coisa fica um pouquinho mais difícil, você tem que fazer um curso e aprender rapidamente. Mas eu acho que essa ideia de poder escutar, né, esse movimento da escuta e aí da leitura, acho que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Porque você começa a escutar a partir desse lugar feminino. A voz se dá de um lugar feminino. Desde, mas eu não tinha mãe, eu fui criado pelo meu pai. Mas aí que tá. Essa inserção é mais do que uma concepção anatômica, ela é mais uma concepção de função. Então é esse lugar do feminino que acolhe e que ao mesmo tempo que acolhe também é forte, é impulsivo, né? Porque te marca de uma maneira que não muda mais. Né? E aí quando você resgata essa ideia da leitura, porque a leitura é o momento que você formaliza o seu pensamento nas palavras. Sim. E aí sim depois você pode escrever. É muito interessante porque eu falo muito isso com os alunos, que eu dou a disciplina também de pesquisa. E eu falo, não adianta querer escrever para depois ler. Gasta o tempo primeiro lendo, e aí depois... Porque você aprende com o autor que você está lendo. Então escolha bons autores para ler, coisas interessantes, porque eles vão ser os principais interlocutores. Você pega um autor medíocre no sentido da palavra mesmo, né? Mediano, você vai escrever de maneira mediana. Raras exceções, né? Aquelas pessoas que já têm também uma outra fluência tanto com a voz quanto com a leitura. Mas eu acho, e me fez lembrar, você falando, me fez lembrar, hoje eu vi no Facebook, me permita só o parênteses, claro. Foi disponibilizado a dissertação de mestrado da Marielle. Né? Hoje a gente completa um ano do assassinato da Marielle, que é uma mulher, né? Uma mulher negra, bissexual, vereadora, parlamentar. Isso não pode passar em vão nesse dia, né? E está lá disponibilizada, é uma mulher que escreveu, né, fez o seu trabalho, um belo trabalho, e hoje está disponível para a gente poder ler. Sim. Né? Sim. Eu acho que nessa questão de estar disponível, por exemplo, o que ela escreveu, eu sinto assim uma oportunidade de estar um pouquinho dentro da cabeça dela, de ver o mundo como ela via, né? Porque aquilo ali que ela escreveu, o trabalho dela, a energia que ela colocou naquilo, todo o processo que ela passou para escrever aquilo, é uma parte de quem você é, né? O que você produz, o que você cria, é parte de você. Tanto nessa parte psicológica mesmo, de você trazer a emoção para o papel, quanto no intelecto que você aprendeu ao longo da sua vida. Tem questão de experiências pessoais, tudo isso agrupa e vai para o que você escreve. Seja um trabalho acadêmico, seja um livro de fantasia, uma história em quadrinhos, o que você escrever, o que você produzir ali, tem muito de você, né? Você está deixando um pedacinho de você ali naquela obra. Eu gostei bastante de saber, não sabia que estava disponível. Tá, eu vi hoje. Gostei bastante de saber. E isso que você está falando, eu acho que é justamente porque o pensamento ele não é algo fechado no indivíduo, né? Principalmente quando você fala ou quando você escreve, você tem acesso a esse mundo que é uma experiência, ao mesmo tempo que ela é uma experiência individual, ela também é uma experiência coletiva. Né? Sim. Quando ela é falada, quando ela é escrita, quando ela pode ser lida. Então isso faz parte da linguagem. Isso é da própria linguagem. Não há outro mundo possível que não esse mundo da linguagem. Seja ela qual for. Como você bem falou, uma linguagem, mas uma linguagem elaborada, onde a gente começou com os sons, milhões de anos atrás, e foi especificando a coisa, foi dando, né, contorno de uma maneira muito elaborada hoje, né? Então hoje a gente tem livros, né? A gente escreve, todo mundo, você tem um grande acesso à universidade, à escola, ainda que a gente precise olhar para as condições do nosso país, mas todo mundo passa, todo mundo sabe escrever, ainda mais com o WhatsApp hoje, todo mundo sai escrevendo todo mundo escreve, né?
Isso era coisa que há 50 anos, 100 anos, 200, então se tinha já livros, mas as pessoas não escreviam, não tinham essa leitura. E aí o papel da mulher, que eu acho que você também tocou, que eu acho que é importantíssimo, né? Elas eram proibidas de ler, elas, quando faziam esse tipo de coisa, faziam de uma maneira reacionária, faziam de uma maneira que ia contra as normas. Né? Eu costumo falar sempre, tem um caso do Freud, que não é do Freud, é do Breuer, que era o parceiro do Freud no começo da construção da teoria da psicanálise, que a gente lê e era uma mulher, que é a Ana O, o nome dela verdadeiro é Beta Pappenheim, mas a Ana O não só lia em alemão, que era o idioma nativo, mas lia em outras línguas, né? Então ela vai contra toda aquela imposição cultural da época. Sim. Então é aquilo. Aí ela tá achada de quê? De louca, né? Então ela lia em francês, ela lia em inglês, ela lia em alemão, ela falava em inglês, tanto que quando ela chega num grau da doença dela tal, que ela deixa de falar alemão, passa a falar só o inglês. Então, isso não é à toa. Essas manifestações, esses fenômenos psíquicos, eles têm tudo a ver com o cultural, né? Então, tem uma imposição ali e a pessoa faz uma frente a isso. Como pode, cada um faz do seu jeito, né? Sim. Então, as mulheres foram resistentes, vejam, 2000 anos, se a gente pegar do cristianismo, né, do começo para cá, o que vinha antes também, mas se a gente for pegar, principalmente como o Ocidente se forma, é muito interessante a gente pensar dessa insistência das mulheres, até que hoje a gente consegue... De quererem ser ouvidas, né? Falar, olha, eu tenho uma história para contar, você vai parar e você vai prestar atenção na minha história. Né? Você vai ouvir o que eu tenho para dizer. Não tem problema, eu não posso escrever. Eu escrevo com nome de homem, mas você vai ouvir o que eu quero dizer. Né? Burlando regras para conseguir o que quer, né? Acho que é uma determinação das mulheres em relação à literatura ao longo da história, de bater o pé e falar, eu não posso, mas eu quero e eu vou fazer. Né? E eu acho isso muito inspirador. Né? Realmente passa essa ideia de poder, de eu posso e eu vou fazer isso, não tem nada que me impeça, nem as regras da sociedade que eu vivo. Né? Vamos abrir para o pessoal falar um pouquinho. Vocês querem fazer? Vamos, né? Comentar, a conversa é aberta. É aberta. Eu acho que essa questão, principalmente da mulher na literatura, né? Desde o que vocês estavam comentando, se a gente pensar por volta de 1900 até mais ou menos, sei lá, 1950, o papel da escrita e da leitura era muito masculino. E de uns anos para cá, isso tem se tornado muito mais o feminino, principalmente voltado à literatura e ao romance. E acho que tiveram muitos grupos, clubes de leitura ao longo dos tempos. Acho que com a internet e as redes sociais diminuíram muito, mas está voltando. E eu vejo isso em todas as cidades e tudo mais, e está voltando pelas mãos das mulheres, né? Pelas mãos das mulheres. E não só as mulheres lendo, mas as mulheres lendo mulheres, novamente. Então, e novamente não, né? Porque na verdade é uma coisa nova, né? Então as mulheres lendo, mas dessa vez lendo mulheres, que é bastante novo pro repertório. Eu acho essa ideia de clube de livro muito legal, você reunir pessoas que gostam de ler para ler o mesmo livro e depois elas se encontrarem e discutirem o que elas acharam daquele livro, né? Primeiro porque a interpretação de cada pessoa é única. Às vezes o que eu li num parágrafo você leu diferente. E é super bacana você poder compartilhar e entender o que o outro viu, o que você não viu. Ou às vezes conversar sobre uma opinião igual, falar, tal personagem é um chato, né? Nossa, é mesmo, também achei aquele comportamento péssimo. Né? E aí você vai comentando e vai criando afinidade com as pessoas através de uma coisa que é um objeto, é um livro, né? Mas eu acho que o que é tão mágico no livro é o que você falou sobre o pensamento e além do físico, né? Às vezes, como a gente vê vários
autores mortos, né? A gente lê pessoas que não existem já faz muito tempo, mas a ideia que aquela pessoa quis passar daquilo tá ali, à sua disposição, né? É como se você pudesse puxar a pessoa para conversar, falar, vem aqui, Jane Austen, vamos trocar uma ideia, eu vou ver o que você tem para me falar, né? E esse contato de ser além de uma coisa para você mesma, íntima, de eu sentar com o meu livro, você ter esse contato com outras pessoas também, expande além de uma área assim de conhecimentos, mas a sua visão mesmo sobre as coisas, né? E eu acho super bacana. Eu queria muito que tivesse em Jaguariúna alguma coisa assim. E a troca entre as pessoas é muito, muito valiosa, né? Mas eu penso que você falou que não tem clube de livro e as pessoas, mas eu acho que agora tá voltando isso, porque eu participo de pelo menos, acho que pelo menos 10 clubes de livros em Instagram, Facebook. Não é exatamente de ler o mesmo livro, mas tem muitas pessoas lendo o mesmo livro e dando opinião. E eu acho que nem a Dalva falou, meu filho também lê, de tanto ver lendo. Minha mãe lia muito, então eu tenho biblioteca em casa, tem muito livro. E eu acho que eu resisti, eu leio desde que eu me conheço, desde que eu comecei a ler. Mas eu acho que assim, eu sempre li, mas eu percebo que as pessoas liam na minha adolescência, liam bastante, aí de repente eu não encontrava ninguém que lia ao meu redor e agora tem muita gente lendo de novo. Então eu acho que é um resgate, né? Tá voltando. E é gostoso, né? Porque quando você não encontra ninguém que lê, assim, pra você compartilhar, você se sente sozinho, né? Você fala, nossa, eu tô aqui encantado com essa história, com esse mundo, e eu não tenho ninguém pra compartilhar isso. Eu não tenho com quem falar sobre isso, né? E a gente gosta de falar sobre as coisas que a gente se interessa, né? Mas é só jogar, acho que joga em rede social, clube de livro falando, e agora tem muito, né? Eu encontro muita coisa, mesmo. Tá voltando isso sim. É o pessoal gosta de falar disso de novo, gosta de comentar e perguntar quem leu e discutir isso. Tá falando qual é a sua opinião? Termino um livro e eu tô chocado e quem mais ficou chocado, quem gostou, quem não gostou. Eu acho que essa troca é bem interessante. Sim, é divertido, né? Você ver a reação das pessoas daquilo que você também viu há pouco tempo. Né? Tipo, às vezes acabei de ler esse capítulo, entro lá, tem uma pessoa comentando que leu e fiquei chocado, né? Você fala, nossa, eu também. E compartilhar isso. É bem interessante também, né? Como a tecnologia, ao mesmo tempo que tirou muito da leitura, da literatura, agora ela está possibilitando essa troca entre pessoas tão diversas. Eu acho que muito do que a gente absorve, do que a gente lê, quer dizer, todo mundo lê as mesmas palavras, as mesmas letras. Mas aquilo que você entende está muito relacionado com a sua visão de mundo, com as experiências que você teve anteriormente. E até, às vezes, você lê um livro em um período e anos depois você volta a ler aquele livro, é uma história completamente diferente que você absorve por conta dessas experiências. E através da internet, né, principalmente das redes sociais, disso que a Dai estava falando, né, dos grupos e tudo mais, a gente consegue ter a oportunidade de ouvir e de ler de novo, né, pessoas com experiências completamente diferentes das nossas. E aí você vai ampliando o seu repertório e a sua análise crítica. Mas você termina às vezes de ler e pensar, tive tal opinião sobre um livro, mas aí você vai ler a opinião dos outros, você acaba até entendendo. Você concorda, mudando, né? Eu só vou ler de novo pra ver se... eu não tinha pensado por esse lado, não tinha... Amplia muito a nossa é bem visão de rico, mundo, né? assim. A troca é rica. Tainá, eu queria te perguntar uma coisa, que Claro. Você falou muito dessa questão do se expor para escrever. Né? E uma das escritoras das minhas favoritas, a Clarice Lispector, ela escreve sentimento, né? Ela se expõe muito.
E eu queria saber como foi o seu processo de escrita dos seus livros. Como que foi para você se abrir, se foi fácil, se... foi o processo. Para mim, escrever sempre foi muito fácil, porque eu sempre li muito, desde muito pequena. E então para mim era natural escrever o que eu sentia, o que eu via. Eu estava sempre escrevendo em algum lugar, né, bloquinhos e cadernos, e até hoje adoro cadernos e coisas do tipo. Estou sempre rabiscando em algum lugar o que eu estou pensando ou o que eu preciso lembrar para depois. Não é exatamente você sentar e escrever, né, um livro, mas da naturalidade da escrita mesmo, né? E eu acho que no que sentido exposição, no que eu coloquei dos meus livros de mim, foi muito sutil. Mas quem me conhece, tem contato comigo e lê, consegue associar uma coisa ou outra, falar, nossa, isso é muito da sua personalidade mesmo, esse personagem aqui parece com você. E às vezes não foi de propósito, às vezes eu não quis que o personagem parecesse comigo, mas ele parece, né? Esse período de facilidade para escrever, assim, passou, porque todo mundo que tem algum tipo de processo criativo, seja escrita, pintura, desenho, enfim, processo artístico, ele se gera e depois ele se dá à luz, assim, meio que independente de você. Você é um meio daquilo acontecer. E às vezes você bloqueia, às vezes você não consegue escrever sobre nada, você não consegue pintar, você não consegue desenhar. E aí nesses períodos de dificuldade da escrita, eu tento sempre pensar no que eu quero passar, né? Naquele sentimento que eu tô tendo ali, naquela cena que eu tô vendo na minha cabeça, aquilo que tá acontecendo dentro da minha cabeça, eu paro, eu mentalizo, respiro fundo, tento me pôr no lugar daquele personagem ou naquele ambiente e descrever, já que eu não consigo, porque a gente se preocupa muito em tentar florear as coisas, né? Escrever de um jeito bonito que saia legal. Você pega o livro, você pensa que o escritor foi lá e colocou aquele parágrafo todo daquele jeito bonitinho e que todas as palavras fazem sentido umas com as outras, e na verdade não. Você às vezes sentar e descrever. Tô vendo o copo em cima da mesa e tem nada de bonito no copo em cima da mesa, mas no momento eu tô vendo esse copo, né? E depois você parar e fazer esse floreio, esses adendos, né? Você primeiro focar no concreto, e é muito difícil focar no concreto numa coisa que é imaginária, né? Mas você parar, pensar ali, acho que pensar tão forte que aquele imaginário, ele meio que se materializa. Falando, não, eu tô nesse lugar aqui, vendo isso e aquilo, e aí você escreve, né? O que você tá vendo? E pra mim funciona muito assim, né? De eu tentar pegar o sentimento ou a cena, colocar na minha frente e ir observando e anotando, né? Porque é uma coisa muito, muito doida, né? São muitos pensamentos, muitas palavras, muita coisa ao mesmo tempo. E aí, às vezes, você tá aqui anotando uma coisa, a outra já tá subindo ali e você fala, não, volta aqui, eu ainda não terminei. Volta pra essa aqui. E é uma coisa muito incontrolável, a gente tenta trazer isso para um plano físico, né? De escrever, colocar ali no papel, colocar no documento, né? É um processo bem maluco, mas sempre fez parte de mim, assim, de quem eu sou. Tem mais alguma coisa que você quer saber? Da publicação. Da publicação? Como escritor independente, né? Como que isso funciona? Por que você não procurou uma editora? Então, eu cheguei a procurar editoras, fiz uma pesquisa, assim, muito extensiva quando eu decidi que eu queria publicar.
E eu cheguei até a ter contrato com a editora, não deu certo. No fim, assim, de tudo que a gente tinha combinado, eles fizeram um terço, para dizer assim, o mínimo. E não saiu a publicação, deu tudo errado. Foi um período assim que eu quis desistir de escrever. Falei, não dá, é impossível ser escritor no Brasil. Já tinham me falado muito, né, que se você quer viver de livro no Brasil, você vai passar fome, né, porque as editoras cobram caro para publicar, né, são poucas as editoras que te patrocinam. Falam, olha, gostei dessa história aqui que você me apresentou, vou pegar ela e vou transformar ela num livro e você vai ganhar a sua porcentagem de direitos autorais. Isso é mais comum em outros países. No Brasil isso não funciona muito bem. Talvez por uma questão cultural mesmo, né? E então que você tem que pagar para ser publicado. E às vezes valores assim, daria para comprar um carro, né? Por uma editora boa, eu vou lá, pago o valor de um carro popular e aí eles me publicam. E com isso, não necessariamente os livros que são publicados são livros bons, né? Porque é basicamente você comprar um produto. Eu estou pagando pela produção desse material. Claro que isso não significa que todo escritor que paga para publicar seja um escritor ruim, né? Mas é difícil, principalmente por questões financeiras, mas também por uma questão de... Eu acho que o escritor já perdeu um pouco da confiança nas editoras. Porque é um processo tão difícil, né? Você manda o seu manuscrito, aí a editora lê e te responde se gostou ou não responde nada. E aí, a partir disso, tem todo o processo editorial, cada etapa é um tempo, é um valor, né? E não é todo mundo que dispõe desse tempo e desse valor para publicar dessa forma. Então, o que é muito legal, que democratizou muito a publicação, são os e-books, né? Falando de novo de tecnologia, né? O livro digital, ele... Por ter se popularizado, existem plataformas em que você consegue publicar o seu livro na versão digital. Um dos meus livros é publicado só dessa forma, que é pela Amazon. E aí, assim, é de graça, você vai lá, coloca o seu livro num valor para vender o seu livro e pode fazer promoções, você está mais próximo do público, né? Porque da mesma forma que fazer o livro, produzir o livro é caro, depois esse valor é cobrado de novo na venda, né? Então, às vezes você vê um livro, super interessante o livro, R$70 o livro. Você fala, não dá, livro, vai ficar para a próxima, né? Você sai da livraria, faz aquele carinho e fala, outra vez eu levo. Né? E, enquanto um livro digital, você paga às vezes R$4, R$5 num livro digital e, né, não é aquele prazer de você pegar o livro na mão, mas é uma forma de você consumir literatura e de você também produzir literatura, né, que é acessível para todo mundo. Quem estiver aqui, quiser escrever, publicar, consegue. Aí dessa parte, não dando certo com a editora para fazer a publicação dos livros físicos, eu tenho também publicado o livro. Eu fiz a contratação de uma gráfica, né? Então eu fiz toda a parte de diagramação, de formatação mesmo do livro, né? Um amigo fez arte de capa, ajudou com o visual. E aí eu cotei, orcei gráficas, escolhi lá o que cabia no meu orçamento e mandei imprimir. E ficou uma belezinha, é um livro, né? Não tem nome de editora, não tem selo de grupo editorial nenhuma, mas está lá produzido o livro. Então, assim, também no caso, eu
quero escrever, quero publicar, mas não quero publicar o e-book. Nada te impede de você ir lá e mandar imprimir 50 volumes do seu livro numa gráfica, né? E é isso que eu acho legal da publicação independente. E como o mercado literário está cada vez mais bagunçado, a gente está vendo aí esse ano falência de várias livrarias enormes, né? Saraiva, Cultura, nomes de referência, assim. Os autores estão cada vez mais se autopublicando, né? E eu acho que o título independente é muito bom justamente por isso. Porque eu vou lá, eu pego a minha história do jeito que eu escrevi, do jeito que eu criei, eu encontro alguém que faça uma capa do jeito que eu imaginei e eu produzo aquele livro do meu jeito, né? Porque a editora, além de tudo, também tem algumas editoras que fazem cortes em cenas, falam, não, isso aqui tem muita coisa nesse capítulo, vamos tirar, né? Ou de, você não acha legal a gente incluir tal ponto, tal. Alguns autores gostam desses, como eu posso dizer? Tem. Isso, e alguns não, né? Eu mesma tenho algumas coisas que eu acho ok, até antes de publicar, passa por leitura crítica, né? Não é aquela coisa só, eu gostei desse livro, eu vou publicar ele, todo mundo vai adorar, né? Outras pessoas leem, dão opiniões, tento melhorar o que foi falado de construtivo, mas é um processo, assim, é muito autônomo, né? E eu acho que isso é muito legal de você saber que tá ali ao seu alcance, né? Não é necessário realmente você pagar um valor de um carro para você realizar um sonho, né? Para muitas pessoas é um sonho, né? Mas é muito desafiador no sentido publicidade. Porque assim como você faz toda a parte da produção, você também tem que fazer todo o marketing, né? E se é difícil as pessoas comprarem um livro de R$30 na Saraiva, elas comprarem um livro de R$30 na mão do autor é muito mais difícil, né? Mas por que é tão caro? Né? Eu não acho R$30 caro um livro, mas tem gente que acha, né? Não, porque... Mas nem tem editora, nem é de editora nenhuma, nem tem livraria nenhuma, né? Por que eu tenho que pagar R$30 um livro, né? Mas a pessoa que ela diz isso, ela não sabe que, por exemplo, a editora paga também um valor assim de 10, 15 mil para expor o seu livro numa vitrine, numa Saraiva, né? Então, todo o marketing e a publicidade também é custeado, né? Então, acaba não sendo viável além de tudo. E aí, o que o escritor independente faz? As redes sociais. O Facebook, os sites, hoje em dia também você faz um site do jeito que você quiser. Realmente, eu acho que a palavra é democrático, né? Trouxe essa possibilidade da publicação para mais pessoas, né? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu queria perguntar para o Francisco sobre a questão também dessa escrita, que acho que é bastante bacana, né? Mas desse processo da gente escrever para um outro, ouvir, do ler, quanto que isso é um processo também que constrói questões subjetivas do indivíduo, né? E essa relação, né? Essa troca que tem, que eu acho que muitas vezes o processo de leitura, de escrever um texto, publicar, fazer marketing, toda, né? Pode fazer de transformação do indivíduo, que é diferente, por exemplo, de alguns comportamentos de redes sociais que, por exemplo, você escreve qualquer coisa lá, independente de como vai ser o eco daquela escrita, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre essa... o que as mulheres querem diante disso, né? Dessa tomada de voz aí, um pouquinho sobre o olhar desse.
Eu acho que tem aí um ponto interessante da gente poder pensar, que são escritas diferentes. E são escritas que uma você se responsabiliza. Eu não sou especialista no caso, mas eu penso assim, por exemplo, um livro, uma tese, um artigo, você está muito responsabilizado com aquilo, né? Então, você está apegado com muita coisa que você pensa. Quando você tem o leitor crítico, às vezes tem um embate, tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, precisa daquilo, outros preferem evitar, mas sabem que é importante. As redes sociais, elas já provocam outro fenômeno, né? As pessoas estão desresponsabilizadas lá, então elas xingam, brigam, falam aquilo que às vezes não falariam nem no consultório do psicanalista. E não são responsabilizadas por isso, né? A gente vê isso muito de alguns anos para cá, especialmente de alguns meses para cá, é que essa febre, nessa onda, eu posso ir lá e xingar você, e etc, etc, nada acontece, né? E causa um constrangimento, causa um outro tipo de laço social, que também é pela palavra, mas que eu acho um pouco complicado, né? Como é que é isso? Então eu vejo nesse sentido, né? Acho que são duas escritas, elas são bem diferentes a partir dessa ideia de responsabilização. Enquanto que se responsabilizar passa a ser um diferencial, né? Nessa construção. E aí quando você quer argumentar no Face, por exemplo, quando você quer argumentar com responsabilidade, aquilo nem é lido, né? Aquilo é banalizado. Então, ou você se rebaixa e vai também fazer como fizeram com você, ou para defender alguma ideia. Você não pode defender uma ideia, mas são afetos, puro afetos, né? Então, você não defende mais uma ideia. Então, e aí a gente tem a questão de como as publicações aparecem. Acho que é um campo ainda complexo que a gente não... Acho que a gente não tem a dimensão do que é ainda as redes sociais. A gente não sabe usá-las, eu tenho certeza disso. A gente aproveita muito pouco daquilo que ela tem para oferecer e aproveita... de uma forma negativa, né, às vezes. E aproveita mal aquilo que, na verdade, talvez não seja o mais Seria importante. para facilitar, né, para ajudar. Porque é uma via democrática, né? Agora, o que as mulheres querem, eu acho muito difícil. Eu, como no lugar de homem, poder falar, mas é o título, né? É o título que as mulheres querem. Mas eu responderia com uma outra frase, que aí é do Lacan, que ele vai dizer assim: as mulheres não existem. Isso causou, na década de 60, um rebuliço na França. Como assim? Pleno feminismo, o cara me solta, as mulheres não existem? Que diabo é isso? As mulheres não, na verdade, a mulher não existe. Mas é interessante porque é uma frase, de fato, provocadora, né? Tem que entender o contexto da França, onde a coisa ali, né, depois de 68, estava pegando fogo. E o que ele quer dizer, ou o que eu entendo disso que ele diz, é que a mulher possui uma singularidade tal que você não pode universalizar a mulher. Então, a mulher... ela não existe nesse sentido. O homem você consegue muito mais facilmente você fazer essa universalização. A mulher é como se ela... É o que a gente estava falando um pouco no começo, né? A ideia dessa insistência da mulher ao longo da história. Ela se abate, mas ela não esmorece com isso, ela continua. Por quê? Por causa das singularidades. E a gente só tem uma humanidade singular, né? A gente parte desse ponto, né? Por mais que sejamos seres humanos, mas cada um é singular. Volto de novo àquela ideia do começo, porque tem esse lugar de mãe, esse lugar do feminino que ajuda na constituição, ou seja, que é fundamental nessa constituição desse sujeito, que pode ser uma mulher, pode ser um homem. Aí a questão de gênero aqui não é o cerne. Mas é a mulher que possibilita a singularidade da humanidade. Não à toa ela é tão atacada, né? Não é à toa. Então, o que quer, aí voltando para a questão do que quer uma mulher, digo assim, não sei o que quer uma mulher, mas
acho que temos que lutar para que a singularidade, essa singularidade que é tão necessária para a gente, seja permanente, né? Porque é a singularidade da mulher que, no fundo, que salva a humanidade. E as mulheres continuem querendo, então. Que quer. Que elas não só possam querer, como se permitam também. Porque é uma questão de discurso, né? O discurso machista, ele não está no homem, né? O discurso machista, ele está na mulher também. Ele não depende de gênero. Assim como o inverso, né? Não tem problema nenhum homem ser feminista. E eu queria também, aproveitando isso, porque tem um componente, voltando de novo a essa singularidade da mulher e esse acesso à mulher, né? Todo mundo tem um acesso muito fácil à mulher, ao corpo da mulher. Todos nós tivemos acesso de maneira abusiva com os corpos das nossas mães, né? Todo mundo, né? Ou da cuidadora, mas vamos pegar a mãe. Interessante que isso foi uma fala da Vera Iaconelli num programa da semana passada do Dia da Mulher, e ela traz uma pesquisa de uma outra pessoa que eu não vou recordar agora, que é uma pesquisadora também psicanalista, que diz justamente isso, né? Que essa violência contra a mulher se dá muito nessa medida em que os homens não conseguiram fazer a separação desse corpo da mãe e do corpo da mulher. Não entenderam que a mãe é mulher. E que chega um ponto, você deixa de ser criança, aquele corpo não é mais seu. Aquilo está cortado, está perdido para sempre. E ele quer reivindicar depois de adulto. Hoje, por exemplo, eu vi um caso aqui, eu não sei qual é o dia pior que o outro, né? Você liga o noticiário, uma coisa absurda. Eu vi um caso, hoje tomando café da manhã, no Bom Dia São Paulo, eu acho, ou Bom Dia Campinas, de um cara que seguiu a ex-namorada, que estava com um novo companheiro. A mulher parou num posto de gasolina, ele desceu com a arma, puxou a mulher, matou o cara e matou a mulher. Assim, tipo, propriedade, se não é minha, não é de mais ninguém. Então, isso acho que ajuda a gente a pensar um pouco essa violência contra a mulher, né? Então, veja, a mulher tem tanto... Ela é tão importante nessa singularidade, ela não existe enquanto universal, ela existe enquanto singular, e é nesse singular que ela possibilita a humanidade, que ela causa essa coisa e que a gente não sabe nem nomear. O que é isso? Essa necessidade de calar a mulher, né? De matar. De matar. De silenciar. Falar, não quero mais ouvir o que você tem para dizer, né? Eu acho que as mulheres querem ser ouvidas, né? A gente quer que as pessoas prestem atenção no que a gente tem para dizer, no que a gente pensa sobre as coisas, na nossa opinião sobre as coisas e no que a gente viveu, no que a gente teve de experiência, né? E a literatura é um jeito de você ser ouvido, né? E eu acho uma mostra de resiliência assim, incrível a mulher persistir na literatura como foi e como ainda é, né? Voltando toda aquela questão de proibição, de não poder, não posso, não devo, não é correto, mas eu quero e eu vou fazer isso acontecer, né?